que Deus abençoe sua vida, que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Como vocês sabem que todas as terças-feiras nós temos nos reunido para estudar a palavra, mas devido ao momento em que estamos passando, nós estaremos, como hoje nós não vamos poder estar reunidos presencialmente, nós vamos estar agora passando um pequeno resumo do nosso estudo desta semana, que tem por tema santidade, o chamado para ser santo. Você sabe que nós somos chamados por Deus, não é mesmo? Deus nos chamou, logicamente, para várias coisas, mas há coisas mais importantes que outras. A Bíblia declara isso e eu quero compartilhar com você esse tema. Não apenas uma vez, mas muitas vezes a Bíblia nos mostra a importância desse assunto. Você sabe qual é o seu chamado, o chamado divino? Você o conhece com clareza? Para cumpri-lo é necessário entendê-lo. Normalmente associamos a expressão chamado a um mero convite ao serviço. Às vezes você pensa que quando Deus nos chama é somente para fazer algo. Mas há algo maior e bem maior que isso. A Bíblia define o chamado de Deus ao homem, para o homem, como uma convocação a ser e não meramente fazer. Nós já vamos ler aqui na palavra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Isso mesmo, é um chamado a ser antes de fazer. Diz aqui assim a palavra do Senhor. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que estão em todo lugar, os que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, chamados para ser santos. Quer seja quando Paulo fala do próprio chamado para ser apóstolo, que ele foi chamado por Deus, né, e separado para esse trabalho, ou do nosso chamado para ser santos, a ênfase está no ser. Primeiramente somos, depois fazemos. Contudo, geralmente associamos o chamado divino, às vezes apenas a uma tarefa a executar, uma missão a cumprir, um trabalho a fazer. Quando definimos esta convocação do Senhor como uma simples realização, somos levados, conscientes ou não, a supervalorizar o quesito habilidade ou a capacitação para a produtividade, em detrimento da importância do caráter. Não que não seja importante nos prepararmos, nós precisamos nos preparar, eu entendo isso. É necessário às vezes sermos treinados para executarmos uma função, mas o que vem em prioridade para Deus é nós sermos, tá? É claro que não estamos no opondo a necessidade da capacitação na vida dos que almejam servir a Jesus, ao Senhor, mas espero ser um instrumento de alerta para o fato de que a vida cristã, o ministério, não se resume só em fazer, em apenas realizar os trabalhos que o Pai Celestial nos confiou. O ministério, ou a vida cristã, começa pelo ser. Mas ser o quê? O chamado divino enfoca a santidade. Somos chamados para ser santos. Quero ler com você aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 7. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala para nós. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Veja só como Paulo usava, né, e explicava essa forma. Vamos ver qual é o projeto divino para nós. A palavra de Deus também nos exorta a uma vida diferente daquela que nós tínhamos antes da conversão. O padrão divino, ou melhor, o padrão definido é o próprio Deus, a santidade divina.
Quero ler com você também 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 16. Olha o que o apóstolo Pedro explica para nós. Por isso, cingindo o vosso entendimento, quer dizer, sendo disciplinados em vossa maneira de pensar, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. É assim que Deus fala conosco. Nos chama a uma forma de viver totalmente diferente, na forma de pensar, na forma de falar, na forma de agir. É algo que realmente que Deus nos separa. A palavra santo significa separado. Separado do quê? Separado do pecado, separado da forma que Deus não preparou para que nós vivêssemos nela, tá? Continuando aqui, observe que a santidade não é ocasional nem limitada a uma ou outra área, é exigida em todo o nosso procedimento. Por isso eu falei, pensar, falar, agir, executar. É a razão, e a razão é uma só. Deus é completamente santo e nos criou para sermos como Ele é. Portanto, é justo afirmar que santidade, assim como o pecado, é uma questão de natureza. Antes da conversão, nós éramos por natureza, como a Bíblia diz, filhos da desobediência. Efésios, vamos ler aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 3. Olha aqui, o apóstolo Paulo escreve: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, filhos da ira, filhos da desobediência, tá? E depois, no novo nascimento, quando participamos da natureza divina, o apóstolo Pedro escreve aqui, vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro 1, 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Você se torna coparticipante da natureza divina. O Espírito Santo de Deus vem habitar em você. O seu espírito nasce de novo e você começa a passar por um processo de santificação na sua alma e também no seu corpo. E nos tornamos filhos da obediência. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 de novo, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Você agora é filho da obediência, não da desobediência. Porém, não é por ser uma questão de natureza que a santidade deixa de ser uma ordenança. Até porque a natureza que nos domina depende também da nossa decisão de obedecer ou não o mandamento. E é de suprema importância entender que estamos falando de um mandamento divino, ou seja, santidade não é uma opção, ela é um mandamento de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Mas como a gente pode alcançar esta vida? É lógico que nós vamos trabalhar isso ao decorrer dos nossos estudos, tá? Mas isso é apenas uma introdução para você. O mesmo apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, nos mostra que o recurso é a natureza do próprio Deus. Vamos ler aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder
nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Eu já tinha lido isso com vocês, né? Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Como ter e utilizar a natureza divina para escapar destas paixões do mundo? Como será que nós podemos nos livrar dela? Como é que isto funciona? Mais tarde vamos explicar passo a passo. Mas por ora eu quero afirmar que participar da natureza divina e se deixar ser controlada por ela é a única forma de escapar das corrupções, das paixões que há no mundo. Jesus viveu aqui sem pecado e se tornou o nosso modelo, não é mesmo? O padrão divino para todo homem. Precisamos entender que o projeto divino é nos conformar, nos tornar parecidos à imagem de Jesus. Vamos ler aqui Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus, ele veio como filho unigênito, ele era o único, não é? Assim fala João 3,16, você se lembra? João 3,16, esse é um versículo que eu creio que você sabe de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio como Filho unigênito, porém com a intenção de se tornar o primogênito de muitos outros filhos de Deus, que seriam gerados à sua própria semelhança. A salvação que nos foi oferecida não tem apenas o propósito de perdoar pecados. Sim, essa é uma parte. Mas de nos transformar à imagem de Cristo. Sermos parecidos com Ele. Assim como Adão foi o cabeça de uma raça e gerou muitos seres semelhantes a si, também Cristo veio para ser o cabeça de uma nova raça. Vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, versículo 45. 45 ao 49. Pois assim está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo é do céu, Jesus. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Olha que tremendo. Adão, quando ele pecou, ele provou a morte espiritual. Essa morte foi transferida a todos os homens. A Bíblia diz em Romanos 5,12, porque todos se tornaram pecadores, porque assim, diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas Cristo veio ser o último Adão, e ele veio ser o cabeça de uma nova raça, gerada espiritualmente. Já o Espírito Santo que em nós habita tem a seguinte missão: nos transformar à imagem de Jesus. 2 Coríntios 3,18 diz, 2 Coríntios capítulo 3,18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E eu quero encerrar, tá? Esse primeiro resumo com a passagem de Isaías capítulo 6. Porque Isaías, ele tinha um chamado para ser profeta. Só que Isaías, ele teve uma experiência com Deus. Quando ele se deparou com a santidade de Deus, daí então ele reconheceu o seu pecado e pôde cumprir o seu chamado. Vamos ler aqui rapidinho? Isaías capítulo 6 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 com os seus pés, cobria com os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa experiência que o profeta Isaías teve, quando ele entra na casa do Senhor, ele vê a glória do Senhor, ele vê a santidade, os olhos espirituais dele foram abertos para que ele pudesse ver a Deus. E é isso que Deus quer, que nós possamos enxergar e ver e contemplar a santidade dele. Porque quando nós vemos que o Senhor é santo, realmente nós vamos reconhecer o nosso pecado, nós vamos reconhecer as nossas falhas e nós vamos nos arrepender. Isaías, nesse momento, ele se arrepende, ele reconhece o seu pecado e ele fala: ai de mim, porque eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros. Ninguém falou para ele: olha você, ó o seu pecado. Ele próprio reconheceu a sua falha. Quando você vê a santidade de Deus, ninguém precisa apontar o seu pecado. Você vai reconhecer as suas falhas e vai dizer: Senhor, me perdoa, a minha falha é aqui. No caso de Isaías, ele reconheceu que o seu problema talvez estava no falar, na forma de falar, as palavras que eles falavam. Você sabe que nós podemos pecar contra Deus com os nossos lábios. Dependendo da forma que falamos, nós podemos pecar contra Ele. Mas ele se arrepende, ele pede perdão ao Senhor. E quando ele pede, Deus manda um anjo com uma tenaz, né, para tocar os seus lábios. E ele fala para ele: eis que estas brasas que tocaram os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. E depois disso, Deus fala para ele, né, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Aí veio fazer. Primeiro Deus tocou no ser dele. Primeiro Deus curou o pecado dele. Fez ele se conscientizar daquilo que ele precisava se arrepender. E depois ele pôde fazer. Aí ele respondeu para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele foi capacitado para exercer o ofício de profeta. Então, que você possa meditar hoje nessas palavras. Eu sei que nós queremos fazer o melhor para o nosso Deus, queremos trabalhar para Ele, mas Deus nos chama a nossa atenção, que é importante, primeiramente, nós começarmos a santificar, pedir ao Senhor a santificação no nosso espírito, alma e corpo, e assim poderemos cumprir
o trabalho, o chamado que Ele tem para nós fazermos. Amém? Eu quero orar com você, estaremos encerrando. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Espírito Santo, que esta semente possa entrar no coração dos teus filhos e que eles possam, Senhor, participar deste processo de santificação no seu espírito, alma e corpo, e assim poder fazer o melhor para o teu reino. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém.